Estamos de volta com Versos e Preces, falando da nossa obra Horizontes de Perdão, um livro que foi lançado, construído aqui em parceria com o professor René Dentes, da Ideias e Letras. Nós temos, é bom lembrar aqui que tivemos a alegria também de ter o prefácio do Leonardo Boff, que leu com muita atenção e é um interlocutor nosso nessa temática. No outro bloco, René, então é um livro de 13 artigos com participação de 11 países, escritores de 11 países, inclusive aqui do Brasil. Vamos, antes de começar, voltar ao nosso assunto, que a gente estava colocando antes. Para adquirir o livro, você podia dar para a gente a referência? Perfeito, então, Vicente. O livro pode ser adquirido pelo WhatsApp 31 99 184 9384. Bom, e aí lá teremos os passos para adquirir o livro. A gente concentrou aí nessa referência para ficar fácil para o amigo e para a amiga. Exatamente. Lembrando com o autógrafo aí, autografado, né, por mim e pelo Dom Vicente. Essa parte aí, ela tem um valor que agrega, não? Estou brincando. Então, Horizonte de Perdão, essa construção de realidades tão dilaceradas, dolorosas, eu mesmo partilhei um pouco a experiência de Brumadinho. Você traz também um relato sobre Mariana, e você estava dizendo assim de muitos processos que às vezes aparentemente houve um processo de reconciliação, mas ficou uma chaga aberta, como o seu exemplo lá da Colômbia. Mas assim nos faz pensar, René, que reconstrução não é uma coisa assim feita de uma noite para o dia, né? Exatamente, e é um caminho longo, árduo, né, Dom Vicente? É muito importante a gente dizer que o perdão, ele necessita da memória e da justiça. Então, muitas pessoas que a gente chegou a fazer esse pedido, né, solicitar fraternalmente a escrita, algumas falaram assim, poxa, mas esse processo aqui não teve o perdão. Aí eu falei, olha, sim, mas é o início. A gente precisa desse caminho, aprofundar essa memória da dor, mostrar a dor, mostrar o que aconteceu, para aí sim depois você ter o processo de perdão. Você é um pesquisador de Paul Ricoeur, tem muita dessa linguagem aqui também, da experiência, mas eu queria apontar também para uma coisa que nós chegamos aí, que o perdão exige justiça, mas tem algo no perdão que tem alguma coisa de transbordamento. Sim, sim. Como nós temos um horizonte cristão, essa própria realidade mesmo do Cristo da vítima que perdoa. Isso. Sem, nesse caso, uma justiça, porque foi um julgamento injusto, uma morte injusta. Exato. E do alto dessa morte há um perdão. Exato. Como é que a gente podia... É um mistério, né? Exato. O próprio Paul Ricoeur, esse filósofo francês do século XX, cristão, né, muito aclamado aí pelo Papa João Paulo II, ele dizia que o perdão é um processo de extravagância, é aquele extraordinário, né, que não é cotidiano, não é esperado, é algo assim extraordinário, divino, né, ao mesmo tempo profundamente humano, porque ele não é banal. Ele é difícil, mas é possível que a gente alcance o perdão. Então, o Ricoeur, ele dizia assim, olha, não dá para dizer que o perdão é alguma coisa que a gente possa partir de uma lógica puramente humana, por uma lógica puramente... A gente vai achar na sociedade, mas a gente vai achar uma inspiração para além. E eu diria, Dom Vicente, que tem duas coisas. Primeiro, que a gente tem que pensar na alteridade, é uma abertura completa ao outro. Na dor do outro, a gente consegue perdoar mais facilmente, né? E segundo, é um processo de entendimento que o ser humano é um ser de vulnerabilidades, né? Então, é um ser que ele é afetado, mas nessa profunda vulnerabilidade emerge uma grande força dele.
Então, eu vejo que nesse sentido, o sentido cristão, isso é muito bonito. Ele aparece aí para nós. Aquele lugar mais extremo de impotência, exato, ver emergir algo de uma força, como você mesmo disse, divina. Exatamente. É uma graça, é um dom. Perdão da lama, né? Essa metáfora da lama. Da lama. E a questão da reconstrução, por isso que essas reparações que às vezes o capitalismo impõe sobre as pessoas, achando que vai reparar uma tragédia, uma dor só com dinheiro, é muito pobre, é muito doloroso. Não se repara como Brumadinho, Mariana, só injetando dinheiro nas pessoas. Exato. Há um coração ferido. Exatamente. Que precisa de outras referências, há um luto a ser feito, ele é gradual, ele é de longo tempo, mas você não percebe também, eu percebo assim, muitas vezes o que queremos é esquecer, esqueça, está tudo bem, está tudo sendo resolvido, mas no fundo tem muita coisa que não está sendo resolvida. Eu vejo, Dom Vicente, que nesses processos se abre uma ferida na humanidade, naquela sociedade, naquele entorno e em todos, né? E essa ferida tem que ser, primeiramente, mostrada. Qual foi a dor desse povo? Qual foi a ferida que eles têm e o sofrimento deles? Aí sim, depois que você aprofunda essa dimensão, você consegue começar um processo de justiça, reparação, que é demorado, que é progressivo e talvez nunca termine. E tem algo que pode ser também de reparável. Exatamente. E o interessante, lendo Todos os Irmãos do Papa Francisco, tem uma coisa interessante lá, que ele diz do perdão, você viu que tem uma parte do perdão. Exato. E ele diz assim, perdoar não é esquecer. Exato. Pode ser que perdão seja inclusive exigir que aquele que cometeu o erro, que está no poder, saia do poder, porque ele não está sabendo usar. Exatamente. E eu fico imaginando, desde todo esse contexto mesmo neoliberal, capitalista, de um poder que mata. É preciso mudar esse poder. Não é uma questão de apenas costurar, remendar as coisas. Exato. Tem coisa que precisa de mudanças. Pensar. Mas nós estamos chegando a quase o final do nosso programa. Quais outros destaques que você daria assim, para a gente depois ouvir mais uma canção? Sim, perfeito. Terminando um ano, tem Réveillon chegando aí, a festa, que eu não sei como que cada um vai viver, espero que seja com muita paz e juízo. Então, eu destacaria, Dom Vicente, um artigo do João Duque, que é pró-reitor da Universidade Católica Portuguesa. Muito bem lembrado. E ele fala de uma dimensão diferente, né, muito singular, que inclusive esse texto dele começou numa conversa que eu tive com ele, foi meu supervisor de pós-doutorado no ano passado, lá em Braga. Ele falou, poxa, eu vou falar sobre isso. É a vulnerabilidade dos idosos na Europa. Ele dizia assim, olha, a Europa vive hoje muitos países, de pessoas muito idosas, mas que os seus filhos foram criados de uma forma muito individualista. Então, é comum na Europa as pessoas nem pensarem que os idosos vão viver em casa, eles vão para casas de repouso. Só que muitos, infelizmente, uma realidade muito triste, esquecem seus idosos. Então, ele dizia, olha, se em Portugal fosse decretada hoje pelo legislativo a eutanásia, eu tenho certeza que muitos idosos iriam optar pela morte. Olha que coisa triste. Tamanha solidão. Tamanha solidão. Essa é uma vulnerabilidade que se vive nesses países. Eles chamam os novos excluídos da Europa. Novos excluídos. Me tocou muito esse artigo. Que não são produtivos, né? Mas que têm aí uma sabedoria imensa, né? Que mostra a humanidade a nós ali. Mas nessa pandemia, muita gente tem nos questionado assim, olha para os idosos, olha, até mesmo na igreja, quando você diz assim, olha, vai começar uma celebração presencial, mas os idosos não podem ir, exato. Porque é um grupo de risco. Quer dizer, como que a gente vai cuidar dessa classe tão grande e tão importante? Porque tem uma frase também, uma expressão do Papa Francisco, cultura que não valoriza criança e idosos é uma cultura pobre. Me lembro, Porque não tem nem esperança que vem da criança e nem a sabedoria que está no idoso. É uma cultura pobre, vazia. Exatamente. Esse artigo me chamou muita atenção. Exatamente. Então, ele diz isso, né? Como que... E aí, onde está o processo de perdão e reconciliação? A mudança dessa cultura. Temos que olhar para coisas que não são aparentemente produtivas, mas que podem levar a humanidade a um outro patamar de sabedoria, de ética, de cultura e até mesmo de humanidade, propriamente dizendo, né? A humanidade se humanizando com os idosos. Aí essa frase tão sábia do Papa Francisco.
Desejo para você, Renê, um feliz 2021, para você e sua família. Muito obrigado por essa parceria. Vamos continuar com os nossos lançamentos do livro. Com certeza. E, mais uma vez, só para a gente firmar aqui o telefone de contato para adquirir a obra. Perfeito. É o 31 99 184 9384. Ele é só enviar o WhatsApp que a gente vai dar todas as orientações para adquirir o livro. Ok, muito obrigado. Que agradeço. Obrigado também, Tom, pela sua presença, mas feliz 2021. Obrigado, Tom Vicente. Eu também agradeço pelo convite. Foi um prazer participar mais uma vez, viu? Uma alegria. Vamos encerrar então com uma canção. Sempre haverá uma canção para sobrepor a nossa dor, para semear na escuridão a alegria de um novo amanhã. Este brilho da alma que é o amor, que no olhar é espelhada, verte neste chão a água pura, filtrada na esperança semeada, fruto da bem-aventurança, há de se plantar na lembrança os dias das mãos apartadas, sem despedidas marcadas. Findará o tempo em que não nos vemos mais, onde o sol renasce revelando toda a cor, e o abraço reiniciará o compartilhamento do amor, o compartilhamento do amor, o compartilhamento do amor. Findará o tempo em que não nos vemos mais, onde o sol renasce revelando toda a cor, e o abraço reiniciará o compartilhamento do amor, o compartilhamento do amor, o compartilhamento do amor. Sempre haverá uma canção para sobrepor a nossa dor. Assim terminamos o nosso programa Versos e Preces, o último desse ano de 2020, desejando a você um feliz 2021. E você pode continuar nos seguindo pelas redes sociais, no Facebook, Instagram, Dom Vicente Ferreira. No YouTube, procure por Versos e Preces. Que Nossa Senhora da Piedade te proteja no finalzinho desse ano e ao longo de 2021. Até o próximo programa, se Deus quiser.